Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira a todos. Hoje nós temos o livro de tabuada e geografia, tá? Vamos iniciar primeiramente aqui com o livro de tabuada, tá? Então peguem o livro e abram na página 45, onde nós temos o cálculo mental e ideias, tá? Antes de iniciar, a turma tabuada, ela é uma representação em forma de tabela, né? Como nós já sabemos. E ela é utilizada para fazer os cálculos das operações matemáticas, né? Tanto de divisão, multiplicação, subtração e adição, tá? Então, o livro de vocês tem essas 4 operações, tá? A adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Para que vocês possam praticar diariamente, para que vocês possam se familiarizar com a tabuada e não ter tanta dificuldade, tá? Então, é importante que diariamente se pratique essas 4 operações, ok? Na primeira questão, turma de cálculo mental, tem o seguinte: calcule mentalmente as divisões com a estratégia que achar mais conveniente e ligue cada uma delas aos seus resultados, tá? Ou seja, vocês vão ter uma coluna de divisões em que vocês vão realizar cada uma dessas divisões com o resultado, tá? Vocês vão ligar para a segunda coluna para o resultado correto, tá? Então, é bem prático, bem fácil realizar essa primeira questão. Basta você realizar as divisões que já estão postas no livro, tá? Com o resultado, vocês vão ligar corretamente, ok? Também na página 45, turmas, nós vamos ter o tema ideias, tá? Então, na primeira questão, vocês vão resolver os problemas escrevendo as respostas das perguntas a seguir para identificar a ideia da divisão, tá? Então, nós temos o seguinte aí, ó. Neste ano, 5.184 crianças foram matriculadas na escola pública, tá? Então, na letra A, diz o seguinte: se as crianças fossem distribuídas igualmente entre 8 escolas, quantas crianças ficariam em cada escola? Certo? Então, vocês vão realizar uma divisão, tá? Se houvesse apenas 6 escolas que recebessem todas as crianças, quantas crianças caberiam em cada escola? Tá? E na letra C, quantas escolas seriam necessárias se cada uma só pudesse receber apenas 576 alunos, tá? E na letra D, quais as ideias de divisão apresentadas? Ok? Então, vocês vão realizar de acordo com o que foi dado, né? A letra A, letra B, letra C e letra D, ok? Lembrando, turma, que essa ideia da divisão, né, que é apresentado na letra A, letra B, letra C, vocês vão observar se é quanto a repartição igualmente, quanto cabe, como é formado o agrupamento, tá? Então, essa ideia da divisão está na própria pergunta, tá? Turma, a gente vai estar recordando aqui, tá? O que é a indústria, tá? Nós vimos em orientações anteriores que a indústria é uma atividade econômica que transforma a matéria-prima em bens ou produtos utilizados pelo ser humano, né? E quando a gente pensa em indústria, a gente logo vê a classificação dessa indústria, tá? A indústria de base, de bens duráveis, de bens não duráveis, né? A indústria de capital, de bens de consumo, de bens intermediários, tá? Então, essa indústria nada mais é do que essa atividade econômica que vai transformar toda a matéria-prima em um produto, em um bem, certo? Que vai ser utilizado pelo ser humano, ok? Na verdade, turma, nós temos 3 tipos de indústria, tá? Nós temos a indústria de bens de produto, ou de base ou pesada, tá? A indústria de bens de capital ou intermediária e as indústrias de bens de consumo ou leves, tá? Então, esses são os 3 tipos
de indústrias que nós temos no mercado, ok? Nós temos aqui, turma, a indústria de base, tá? E o que é essa indústria de base? Ela nada mais é, turma, do que transformar a matéria-prima bruta. Temos aí o minério de ferro e logo abaixo a bauxita, tá? Então, essa matéria-prima bruta, ela vai ser transformada em matéria-prima processada, que está aí do lado, tá? No caso, vai ser transformada em ferro e em alumínio, ok? Então, a indústria de base, certo? Ela transforma essa matéria-prima bruta em matéria-prima processada. O minério de ferro vai ser transformado em ferro e aí a bauxita vai ser transformada no alumínio, ok? E uma das características, turma, das indústrias de base é o elevado consumo de energia elétrica, os grandes investimentos, né, e retorno a longo prazo, tá? E o baixo valor agregado. Percebam que se leva muito tempo, né, na fabricação de pregos, né? E a venda, né, desse prego, ele tem um valor muito baixo, né, no mercado. Então, se gasta muito, tá, na fabricação desses produtos e não tem um retorno, né, tão elevado quanto se gasta, tá, para produzir esses produtos. A indústria, turma, de bens de capital são aquelas que utilizam a matéria-prima fabricada na indústria de base, certo? Na produção de máquinas ou equipamentos, tá? Nós temos aí do lado a imagem da fábrica da Audi, né, que é uma das maiores montadoras mundiais, tá? E o processo, né, pelo qual essa indústria de base, né, fornece essa matéria, né, para a indústria de bens de capital, ok? Já as indústrias de bens de consumo, turma, o conceito é muito simples. São indústrias que têm como destino final o mercado consumidor, como vocês podem visualizar aí na imagem, tá? No caso, esse mercado consumidor, por exemplo, eu e vocês, tá? E as indústrias de bens de consumo, turma, ela tem uma classificação, tá? Em bens de consumo duráveis, né, que tem uma longa vida útil, no caso automóveis, o fogão, a cama, tá? E os bens de consumo não duráveis, certo? Que tem um período curto, né, de vida, no caso os remédios, a nossa alimentação, tá? Então, lembrando que as indústrias de bens de consumo, ela vai estar dividida em duráveis e não duráveis, ok? E também, turma, temos os bens de consumo semiduráveis, tá? Que são aqueles de vida útil intermediária, ok? Agora, turma, vocês têm 3 perguntinhas, tá? Que vocês vão escrever no caderno para vocês estarem respondendo, ok?